Fala, nação, estamos chegando na área com mais uma projeção contra a luta do Z4, com os resultados entre Palmeiras e Vitória, 0-0 no Allianz Parque, e também Santos 1, Mirassol 1. A gente vai verificar o que é que mudou na reta final do Brasileirão. Faltam 4 partidas, é reta final do Brasileirão, Vitória vivo, Santos também, o Internacional de olho para não entrar no Z4, Fortaleza e Juventude observando, com chances reais também de escapar, e a gente vai verificar agora no plantão do Paulinho o cenário para as próximas partidas, o que os clubes precisam fazer para se livrar do rebaixamento, consequentemente, o que o Vitória precisa fazer para sair do Z4. É novo aqui no canal, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, ative as notificações, curte aí o vídeo, hypa também e vamos para o plantão do Paulinho em mais uma rodada importante onde o Leão pontua contra o vice-líder do campeonato e segue vivo na luta contra o Z4. Vamos lá. Alô, alô, galera, aquele abraço. O papo agora é Brasileirão, que teve 4 jogos nesta quarta-feira. Um jogo antecipado da 37ª rodada. Em São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras ficou no empate 0-0 com o Vitória. Resultado ruim para o Palmeiras, que briga pelo título de campeão brasileiro, bom para o Vitória, que briga contra o rebaixamento. No final das contas, o empate não foi tão ruim assim para o Palmeiras. Por quê? O Flamengo, adversário direto na briga pelo título, perdeu o Fla-Flu por 2-1. Palmeiras começou a rodada com 3 pontos a menos que o Flamengo, agora tem 2 a menos que o Flamengo. O Mengão segue líder da competição. O Santos, que briga contra o rebaixamento, empatou em casa com o Mirassol em 1-1, venceu o jogo e tomou o gol de empate na segunda etapa. O Grêmio venceu um duelo direto, pensando no G8 do Brasileiro contra o Vasco da Gama, 2-0. O Grêmio estava um pouco ameaçado ainda na questão do rebaixamento, chega agora a 43 pontos, já respira aliviado, já está pensando em vaga na Copa Libertadores da América, se tiver G8, se por exemplo Cruzeiro ou Fluminense, se um dos dois for o campeão da Copa do Brasil. Neste momento, o Campeonato Brasileiro tem 4 blocos. O bloco da briga pelo título, o bloco por vaga direta na Libertadores, o bloco pela 8ª vaga, pelo G8, se acontecer, e também o bloco contra o rebaixamento. Vamos por partes. Deixa eu começar aqui com a parte de cima da tabela, com os 3 primeiros blocos. O bloco da briga pelo título, que tem Flamengo e Palmeiras, o Cruzeiro brigando por fora, não é uma tendência que o Cruzeiro seja campeão brasileiro, vou explicar por quê. O Cruzeiro no máximo vai chegar a 79 pontos, vencendo os seus 5 jogos. Tem mais 5 jogos pela frente o Cruzeiro, que é a projeção do Flamengo fazer, pelo aproveitamento atual, o Flamengo faria 79 pontos. Então o Cruzeiro, para tentar passar o Flamengo, por exemplo, teria que ganhar os 5 jogos. Então não é uma tendência que o Cruzeiro nesse momento seja campeão brasileiro. De qualquer forma, vamos lá. Flamengo 71 pontos, é líder. Palmeiras 69 é o segundo colocado, brigando ainda o Cruzeiro com 64 pontos na tabela. O Mirassol só pode chegar a 72. Então, o Mirassol está fora de qualquer condição de ser campeão brasileiro, porque o Flamengo já tem 71. Então, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro brigando matematicamente pelo título de campeão brasileiro da temporada de 2025. Mirassol tem 60 pontos. O Mirassol, pessoal, poderá garantir de forma matemática vaga na Libertadores, não na fase de grupos ainda, mas na pré-Libertadores, se o São Paulo, que joga o clássico com o Corinthians, nesta quinta-feira, 7h30 na Neoquímica Arena, se o São Paulo não vencer o Corinthians, se der empate ou vitória do Corinthians, o Mirassol garante vaga matemática na próxima edição da Copa Libertadores da América. O Botafogo, que venceu na terça-feira de virada no Newton Santos, no popular Engenhão, o Sport por 3-2, no momento é 5º colocado, tem 55 pontos na tabela. Poderá perder a condição de G5 se o Bahia, que tem 53, vencer em casa. Nesta quinta-feira, 18h, na Fonte Nova, a equipe do Fortaleza. Se o Bahia vence o jogo, vai a 56, ultrapassa o Fluminense, ultrapassa o Botafogo e termina a rodada no G5, zona de classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Fluminense venceu o Fla-Flu,
chegou à sexta posição, 54 pontos na tabela, dando passos largos aí para garantir a vaga, o Fluminense na Libertadores. Resta saber se com a vaga direta ou com a vaga indireta, se na fase de grupos ou então nas fases preliminares da próxima edição da Copa Libertadores da América. Vamos agora ao blocão, que eu chamo de blocão. Aqueles times que estão brigando no momento pelo G8. Se o Cruzeiro ou o Fluminense, os dois estão aqui no G7. Se Cruzeiro ou Fluminense, um dos dois ganhar a Copa do Brasil, vai abrir G8. Então a briga pelo G8 está nesse momento entre Bragantino e São Paulo com 45, Atlético Mineiro 44. Lembrando que se o Galo, no sábado, ganhar agora no Lanús a Copa Sul-Americana, o Atlético vai para a Copa Libertadores como campeão da Copa Sul-Americana. Se perder para o Lanús, vai disputar a vaga através do Campeonato Brasileiro. Então, Bragantino e São Paulo 45, Atlético Mineiro 44, Grêmio 43, Vasco, Ceará e Corinthians 42 pontos na tabela. Essa turma aqui brigando pelo G8, portanto, uma oitava vaga para Libertadores se Cruzeiro e Fluminense forem, né, um dos dois, o campeão aí da Copa do Brasil. Vamos lá. Teremos então o Cruzeiro jogando contra o Juventude. Nesta quinta-feira, 4 da tarde, feriado nacional. O Bahia, às 6 horas, na Fonte Nova, recebendo o Fortaleza. 7h30, duelo direto, pelo G8. Corinthians e São Paulo. Lembrando, Corinthians com 42, São Paulo com 45 pontos na tabela. E, finalmente, 9h30 da noite, o Ceará contra o Inter. Lá no... Esse é jogo-chave. Ceará e Inter é jogo para o torcedor do Vitória ficar ligado, torcer para o Ceará, para o Inter estacionar em 37 pontos e o Vitória continuar ali perto do Internacional para buscar aí na próxima rodada sair da zona. Castelão e Fortaleza, o Ceará que tem 42, se vencer o Inter vai a 45 e entra efetivamente na briga pelo G8. Então, aqui temos 3 blocos do Campeonato Brasileiro. O primeiro bloco da disputa pelo título, o segundo bloco pela vaga direta na Libertadores e o terceiro bloco pela oitava vaga, pelo G8, se é que vai abrir G8 ou não, não sabemos ainda, mas poderemos ter G8. Então, essa turma aqui brigando pela oitava e última vaga para a próxima edição da Copa Libertadores da América, 34ª rodada, portanto, esses jogos aqui, fechando a rodada nesta quinta-feira. Vamos para a parte de baixo da tabela, pessoal. A parte de baixo da tabela tem, nesse momento, esta turma aqui brigando para não cair. Lembrando que o Sport com 17 pontos só vai poder chegar aos 29 e já caiu matematicamente. Inter e Santos com 37. O Inter com jogo atrasado. Vitória com 36. Juventude com 32. Um jogo atrasado em relação a Santos e Vitória. Fortaleza 31, com um jogo atrasado em relação a Santos e Vitória. Estas equipes aqui, pessoal, estão nesse momento matematicamente brigando para não cair. Por que eu estou colocando Juventude e Fortaleza? Porque como o Vitória apenas empatou, como o Santos apenas empatou, os dois empates de Vitória e Santos dão condições de Juventude e Fortaleza de sonharem com a permanência na Série A. Por quê? O Juventude joga nesta quinta-feira, 4 da tarde, no Jacone, em Caxias do Sul, contra o Cruzeiro. Se o Juventude vence, de 32 vai a 35, vai ficar a 1 ponto do Vitória e a 2 do Santos, que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Então, se o Juventude vence o Cruzeiro, efetivamente entra na briga para escapar do rebaixamento, ficando a 2 pontos do Santos. Se o Fortaleza, que joga em Salvador contra o Bahia, 6 da tarde, vencer a partida, de 31 vai a 34, vai ficar a 3 pontos do Santos, que hoje é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Então, os empates de Santos e Vitória recolocaram Juventude e Fortaleza na briga contra o rebaixamento, desde que, é claro, eles vençam seus compromissos nesta quinta-feira. Não creio que Juventude vença o Cruzeiro e também não creio que o Fortaleza vença o Bahia na Fonte Nova. Então, vai acabar ficando por isso aí mesmo. Vai ser aquela melhora, vai tentar melhorar o aproveitamento, mas Juventude e Fortaleza é um caso muito difícil. Não jogou na rodada ainda, está à frente do Santos, à frente do Vitória. O Santos, primeiro clube fora do Z4, o Vitória, primeiro clube da zona de rebaixamento. O Inter pega às 9h30 da noite o Ceará em Fortaleza, no Estádio Castelão.
Na pior das hipóteses, se o Inter perder a partida, vai ficar na 15ª posição, mas aí com 1 ponto a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. O Inter só perderia a 15ª posição se fosse goleado pela equipe do Ceará. A diferença aqui, ó, para o Inter, do Inter para o Santos, é de 5 gols de saldo. Negativo 9 para o Inter, negativo 14 para o Santos. Se o Inter perder por 5-0, ainda fica na frente do Santos pelo número de gols marcados. Então, para o Inter perder a condição de 15º colocado, ser ultrapassado pelo Santos, teria que perder para o Ceará por 6-0 ou por 6 gols de diferença. Então é o seguinte, na pior das hipóteses, se o Inter perde o jogo para o Ceará e Fortaleza, fica com 1 ponto a mais que o Vitória. Se o Inter empata com o Ceará, abre 2 do Vitória, 38-36. E se o Inter vence o Ceará, vai a 40 pontos e abre 4 pontos do Vitória, que no momento é o primeiro clube da zona de rebaixamento. O interessante para o torcedor do Vitória é torcer por uma derrota do Internacional, o Ceará vencer, para todo mundo ficar aqui, né, nessa mesma condição de 1 ponto de diferença, porque assim, o Vitória fez 1 ponto. Interessante que os outros também somem, ou não somem, ou no máximo somem 1 ponto apenas. Se somar 1 ponto apenas, a próxima rodada é Internacional e Santos no Beira-Rio. Então é um jogo aí que um pode matar o outro e o Vitória pode passar o Santos ou o Internacional. Então essa rodada é importante para a gente ficar de olho, para o Ceará vencer, para o Inter não fazer mais pontos que o Vitória, não pode vencer porque o Vitória só conquistou 1. Então é interessante que os concorrentes também ou não conquistem ou no máximo igualem a conquista, que seja 1 ponto também. Porque na próxima rodada tem duelo direto entre Inter e Santos. Vamos lá. Como o Vitória não venceu o seu jogo, empatou com o Palmeiras de São Paulo, o resultado claro que foi bom para o Vitória, mas em termos de exigência, ela não subiu, ela estacionou. Como o Vitória, com aproveitamento atual de 35%, faria 40 pontos ao final do campeonato, então a exigência para escapar do rebaixamento, quem está fora do Z4 está e permanece em 41 pontos na tabela. E para quem está dentro do Z4, o Santos é balizador, 36%. Como o Santos faria 41 pontos, estão 42. 41 para quem está fora do Z4, 42 para quem está dentro do Z4. Confirmando então, Juventude e Cruzeiro, Fortaleza pegando o Bahia em Salvador, o Inter pegando o Ceará lá em Fortaleza, os jogos desta quinta-feira, fechando a 34ª rodada, 15ª do retorno, que teve Fluminense 2, Flamengo 1, Santos e Mirassol 1-1, Grêmio 2, Vasco da Gama 0. Esse jogo aqui, Palmeiras 0, Vitória também 0, foi antecipado da 37ª rodada do Brasileirão. Tá aí, pessoal, uma projeção para a gente entender o que aconteceu nesse empate entre Palmeiras e Vitória, esse 1 ponto conquistado fora, o empate também do Santos com o Mirassol, e a gente precisa observar o resultado de Ceará e Internacional. Porém, esse 1 ponto foi importante, porque o Vitória continua vivo, não desgarrou dos concorrentes. O Santos tem 37 pontos, o Internacional também. Próxima rodada jogam Inter e Santos, um pode matar o outro e o Vitória pega o Sport já rebaixado. Então, matematicamente é muito mais fácil, lógico, jogar contra o rebaixado do que jogar contra, né, o Inter ou o Santos, que ainda precisam buscar uma saída aí. O Inter para não entrar e o Santos também para não retornar. Então, tá aí a reta final do Brasileirão pegando fogo, Vitória viva, esse 1 ponto foi importante no Allianz Parque. Agora vamos enfrentar o Sport no domingo, né? Claro que torcendo para que antes, nessa quinta-feira, o Ceará vença o Internacional jogando no Castelão e na próxima rodada o Vitória pegando o Sport, Inter e Santos se enfrentando. É rodada para o Vitória sair definitivamente do Z4 no final de semana. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia de vocês. Estou aqui o nosso painel de inscrições. Faça sua inscrição aí, é gratuito. Você vai ganhar mais um canal informativo. Se quiser contribuir com o nosso canal, está aqui ao lado o nosso QR Code, Pix do canal. Você pode mirar a câmera do seu celular e fazer a sua contribuição para o nosso canal, tá legal? Forte abraço, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima programação aqui no Redação. Tchau.